Olá, como estás? Bem-vindo ao Mundano. No vídeo passado falamos a respeito de nomes e, aliás, dá uma olhadinha lá se você ainda não viu. Pois bem, como pincelamos rapidamente por lá, depois que passaram a nomear as pessoas num certo momento, com o crescimento da população começaram a surgir muitas pessoas com nomes repetidos. Então imagina só a confusão. E a China é o primeiro lugar a adotar uma segunda palavra para nomear as pessoas de acordo com as suas famílias. Isso lá pelo século 29 a.C. E na Europa aconteceu isso só por volta do século 12. Pois bem, e essas palavras que seguiam os nomes indicavam locais de nascimento ou até mesmo residência ou características ambientais desses lugares, ou ainda profissões, o próprio nome dos pais e assim vai. Assim, o tema de hoje do Mundano será os sobrenomes ou apelidos se você é de Portugal. Vamos conhecer a origem e o significado dessas palavras, mas antes, roda a vinheta. Para começar, vamos falar a respeito de sobrenomes que provavelmente vêm a partir do local de origem da primeira pessoa, do primeiro portador que começou a usá-lo. Temos dois tipos de sobrenomes dessa categoria. Primeiro, os sobrenomes que carregam exatamente o nome da procedência do portador inicial, a primeira pessoa que usou, como, sei lá, Lisboa em português, Bergamasco, que é italiano, que aliás é quem nasce lá em Bérgamo, castelhano, que é espanhol, que é quem nasce em Castilha, na Espanha, York, que é inglês e faz referência à cidade de York, no Reino Unido, Heidelberg, que em alemão, que é uma cidade lá do estado de Baden-Württemberg, e assim vai. Mas há também sobrenomes que trazem características do local de residência do primeiro portador. Por exemplo, Costa, que é português e também italiano, ele faz referência a terras próximas ao mar. Puente, ou de la Puente em espanhol, e faz referência direta à ponte. Bar em alemão, que significa ribeiro ou quem mora bem próximo de um rio. Wood, que é em inglês, e refere-se à floresta ou quem mora perto de uma. E uma curiosidade também, Silva, que é o sobrenome mais popular do Brasil, cerca de 10% da população inteira do Brasil é Silva, ou seja, por volta de 21 milhões, vem do latim com essa mesma grafia e quer dizer selva ou bosque, ou seja, refere-se também a quem mora perto de uma floresta. Os sobrenomes que fazem referência ao local de procedência do primeiro portador são chamados de sobrenomes toponímicos. Agora vamos falar sobre sobrenomes que fazem alguma referência ao nome do pai ou da mãe. Olha, isso é muito comum e você vê quase o tempo todo. Geralmente carregam alguma palavrinha, um sufixo, um prefixo, sei lá, que significa filho ou filho de. Bem, deixa eu exemplificar melhor para você entender com mais exatidão. Terminações com sem, por exemplo. Imagine que um dinamarquês com o nome, sei lá, Gustav, tem um filho. Nos países nórdicos, essa criança, ela ganha, sei lá, um nome qualquer, como um pré-nome, um primeiro nome, mas o sobrenome se torna Gustafsson, ou seja, o filho de Gustav. Na Croácia ou na Sérvia ou até outros países eslavos, outro exemplo, imagine que o cara se chama Milos e ele também tem um filho. Assim você dá um nome qualquer para a criança, como no caso do dinamarquês, e o sobrenome vira Milosevic, ou seja, filho de Milos. E até mesmo em Portugal e na Espanha, lá pelo século XII, como a gente falou no comecinho, que é quando começaram os sobrenomes a ser adotados na Europa, eles utilizaram o mesmo conceito. No caso, ES para os portugueses e EZ para os espanhóis. Alguns exemplos para você entender melhor: Fernandes e Rodrigues, terminação ES em português, que significa filho de Fernando e filho de Rodrigo, respectivamente, e Hernández, desse jeito mesmo, com H e com EZ, ou Rodrigues com EZ no final e não S, significa filho de Hernando e filho de Rodrigo. Dessa ordem. E seguindo a mesma regra, temos polos em grego, temos as terminações ov e ev para homens e ova ou eva para mulheres lá na Rússia,
Son em sueco e inglês, Jackson, Johnson, assim por diante. Nen na Finlândia, Mac em escocês e por aí vai. Sobrenomes desse tipo, derivados de nome dos pais, são chamados de sobrenomes patronímicos. Agora, os sobrenomes que destacam uma característica física da primeira pessoa que adotou. Esse também é bastante comum, mais do que você imagina, e podemos encontrar em muitas línguas. Eu vou dar alguns exemplos novamente aqui para você conseguir entender melhor, na prática. Por exemplo, calvo em português, Costa Curta em italiano, acho que dispensa qualquer tipo de tradução. Klein em alemão, que significa pequeno e equivale a small, que também é um sobrenome em inglês, que também significa pequeno. Moreno, que existe tanto em espanhol quanto em português. Blanc, que é francês e significa branco e assim por diante. Esses sobrenomes são conhecidos como sobrenomes apelativos ou por característica. E também há muitos sobrenomes que fazem referência a nome de profissões. Bem, como já explicamos, quando os europeus passaram a adotar os sobrenomes lá pelo século XII, além do lugar de origem da pessoa ou alguma característica física dela, nomes de ofícios também foram amplamente utilizados. E estão por aí até hoje. E é por isso que, por exemplo, encontramos na família Ferreira, em português, uma clara alusão à profissão de ferreiro. Em espanhol, além do Herrera, que também ilustra essa profissão, temos muitos outros sobrenomes como sapateiro, barqueiro ou porteiro. Eu acho que não preciso traduzir, né? Porque é igual ao português, ou bem parecido. Em inglês temos miller, que significa moleiro. Moleiro, para quem não sabe, é a pessoa que trabalha no moinho. Fisher, que significa pescador. E também Taylor, que significa alfaiate. Em alemão temos Zimmermann, que é carpinteiro. Koch, eu vejo o pessoal pronunciando Koch, né? Mas na verdade seria Koch, que é cozinheiro, e Gärtner, na verdade, seria Gärtner, que significa jardineiro. Pois é, se bobear, você que está do outro lado aí, também pode carregar uma profissão no seu sobrenome, seja em qualquer outra língua diferente do português. E para fecharmos, não poderíamos de falar aqui sobre os 10 sobrenomes mais populares no Brasil. A revista Mundo Estranho publicou um ranking em abril de 2017 com os principais sobrenomes, mas vamos aqui listar só os 10, tá ok? Acho que já basta. Então, dos menos populares para os mais populares, em 10º lugar temos Almeida, em 9º Rodrigues, em 8º Costa, em 7º Ferreira, em 6º Pereira, em 5º Lima, em 4º Souza, considerando também Souza com S, viu? Oliveira em 3º, Santos em 2º e, como eu já falei, Silva, que é o mais popular do Brasil. Aliás, o primeiro registro de Silva em solo brasileiro, que se tem notícias até hoje, é de 1612, é bem antigo. E uma curiosidade, não só esses 10 sobrenomes que apresentamos agora, mas os 15 que foram publicados lá na Mundo Estranho, são todos de origem portuguesa. E a maior família brasileira por descendência de um mesmo ancestral, deixando bem claro isso, é a família Cavalcanti, que é de origem italiana, inclusive, e começou com o florentino Filippo Cavalcanti, que se mudou da Itália para Pernambuco em 1560. E esse foi mais um vídeo do canal Mundano, espero que vocês tenham gostado, e se curtiu, per piacere, por favor, desce a mão no joinha aí no YouTube, ajuda muito a gente crescer. E não deixe de assinar o Mundano, isso é muito importante também para o nosso crescimento. Siga a gente no Twitter e curta a nossa fanpage no Facebook. E aliás, nossa fanpage tem muito conteúdo extra sendo publicado por lá, com bastante frequência. E por favor, deixe aí seu comentário, pode inclusive sugerir temas ou fazer qualquer tipo de crítica construtiva, por favor. Sinta-se à vontade, o espaço aí é seu. E não deixe de conhecer a Master Designer responsável por esse lindo cenário e por nossa logo. O link está na descrição. Aliás, junto com o nosso e-mail, junto com a nossa fanpage, junto com o Twitter, tá tudo aí embaixo na descrição, viu? E nos vemos daqui 15 dias em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos e adiós, que significa adeus em espanhol. Inclusive, nós abrimos e fechamos o vídeo em espanhol em homenagem aos vários hispânicos que nos assistem. Equador, Colômbia, México, Argentina. É isso aí pra vocês, viu? Falou, galera. Valeu mesmo. Até mais.